Que a paz de Jesus começou aí. Começou também. Que a paz de Jesus esteja no coração de todos. Como dizem os meus amigos, os alemães, Guten Nacht. Ja, buenas noches. Meus irmãos, nós hoje, mais uma vez, temos a oportunidade de estarmos aqui reunidos, não é? Nós vamos participar deste nosso... Mais uma vez, a minha irmãzinha fazendo barulho ali, mas relevemos. Hoje parece que o assunto é bastante interessante. É falar sobre a morte. A morte. Uma das coisas importantes que todos nós temos que ter em mente, meus queridos irmãos, é que a morte não existe, não é? Morte é uma coisa, como que eu diria, material. O espírito nunca morre. Esta é uma grande e uma única verdade. Mas antes de falar sobre a morte, parece que esse tema aí tão preocupante, coronavírus, e não sei o que vírus, e não sei, tantos assuntos interessantes aí, não é? Não é, Felipe? Antes desta, eu quero falar um assunto um pouco mais, um pouco menos, vamos falar assim, fantasioso e mais realista. Não que a morte não seja uma realidade, lógico que todo mundo vai morrer, isso aí não tem muito o que discutir. Mas eu quero falar, meus irmãozinhos, viu, minha filha, viu, meus irmãos, estão tão preocupados com essa questão de coronavírus, quantas pessoas vão morrer, quantas não vão morrer, por que vai, por que não vai, que o mundo parou. O Brasil parou. Ninguém mais precisa de cesta básica. Você já viu que interessante? Ninguém está comendo cesta básica. Os A hospitais fome... estão vazios. Quem? Os hospitais estão Dá a vazios. impressão que os hospitais estão todos vazios, não tem ninguém doente, não tem ninguém tendo ataque cardíaco, de dengue, não tem nenhum pai de família desempregado. As sopas, por exemplo, não é? Que eu sempre falo que sopa de centro espírita é para inglês ver. E aí a prova está aí. Ninguém precisa de comer. Acabou a fome, Felipe. Você viu que coronavírus maravilhoso? Hein? Acabou com a fome de todo mundo. Todos os centros, todas as casas que faziam sopa, ninguém está fazendo. Ou o outro faz. Quer dizer que a fome acabou, meus irmãos. Quer dizer que ninguém precisa de fazer mais um exame de saúde, ninguém precisa de ser acompanhado, nenhuma criança está desamparada. Esse coronavírus é uma bênção. Você viu? Que maravilha! Ninguém mais vai em templo religioso, ninguém vai mais... Acabaram os problemas. Será que acabaram os problemas? Eu estava lá, sentado numa nuvenzinha, essa semana, tocando a minha harpinha. Eu estava tocando Mutter, de Rammstein. Mutter, música maravilhosa. E minha harpa só tem 3 cordas, hein? Blém, 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 e pronto. E de longe eu vi me aproximando uma figura que só aparece para mim, para me chamar atenção, só para me xingar. Conheci ela faz tempo. É um amigo que eu amo muito, e ele me ama, mas só chega perto de mim para me chamar atenção. E ela foi chegando devagarzinho. Bem, imagina um idoso andando devagarzinho, paciente, fala baixo, quietinha.
E ela veio e pegou com todo carinho na minha orelha e levantou. Falei, eu sabia. Estava demorando. É culpa da fritezinha. E ela falou para mim, vamos dar uma volta. E ela me fez uma pergunta que me deixou bastante intrigado no começo. Ela disse, fritezinha, não sei por que fritezinha, o que você faz para o seu semelhante? Eu disse, olha, é simples. Eu faço ao meu semelhante o que eu gostaria que me fosse feito. É o que Jesus nos ensinou. É o que eu venho aprendendo e que me trouxe onde eu estou. Ela falou, e você viu como como os homos estão distantes da realidade? Você viu como os homens estão se afastando umas das outras nestes dias? Como ninguém mais pensa em ninguém? Aliás, existem muitas informações lá na Terra, fake news, mentiras, dizendo que as famílias estão se aproximando. Mentira. As famílias estão se isolando, disse o meu querido mentor. Ela disse, olha para dentro das casas. Eles estão todos acuados e com medo de morrer. Elas estão preocupadas só com os seus filhos, com seus pais, os seus idosos. Eles não recebem visita, eles não vão visitar um pobre, eles não vão nos hospitais. Mães mal se falam pelo telefone ou por esta maquininha, mas para manter os outros quanto mais longe, melhor. Estão cheios de álcools e sabões e banhos e coisas que nunca fizeram. E o mundo vem se arrastando enquanto estava tudo, entre aspas, normal. Os pobres recebiam cesta básica. Os enfermos estavam sendo atendidos em suas casas por remédios, por visitas. Os templos espíritas, as casas espíritas estavam fazendo a sua sopa, na grande realidade, uma grande, não é? Uma grande, não é? Desculpa, mas estavam fazendo. E nestes dias, todos os homens entraram para dentro de suas casas, trancaram suas portas e os seus corações. Já não se fala mais naquela pobrezinha, daquela velhinha, que depende tanto dos outros para sair à rua. Já não se fala mais daquelas pobres crianças que, de alguma sorte, tinham algum benefício de alguns poucos homens ainda. Acabaram os benefícios. Que coisa estranha, me falava o mentor. Você não acha, Fritizinha? E aquilo foi calando em meu coração. Eu fui ficando preocupado. É verdade? Nós estamos tão preocupados com o semelhante que nos afastamos deles. E o interessante, meus amados e bondosos irmãos, sabe o que é interessante? Por ano, no Brasil, morreram 800 mil pessoas pelo suicídio, você sabia? No mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa suicida, você sabia? Você sabia que no Brasil, o ano passado, morreu 1.400.000 pessoas? Não sabia? Você sabia, Felipe? Você sabia que no mundo morrem 9.400.000 pessoas de problema cardíaco? Você sabia? Você sabia que 8,2 milhões morrem de cânceres? Você sabia?
Coronavírus matou quanto? 10 mil? 10 mil? Acho que sim, nem sei. Vocês já pensaram quanto vocês são, o que eu diria? Hipocondríacos? Hipócritas? Mentirosos? O quanto vocês são covardes? Não. Não estou dizendo para descumprir a lei. Eu estou dizendo para cumprir a lei. Jesus fez esta. Quando ela passou pelo mundo, ela disse, eu não veio destruir a lei, mas fazê-la cumprir. Não foi? E ele visitou os pobres, ele curou os doentes, ele amparou os necessitados. E vocês? Você sabia que cada templo religioso do mundo, cada casa religiosa é um farol? Você sabia? Não é um farol para os simples olhos dos homens que não enxergam nada, que não sabem de nada, que não veem nada, e a prova está aí. A prova está aí, porque tem uma passagem no Evangelho, se o Joel puder me ajudar aí, daquela mulher que estava na fila, enquanto todos entregavam lá os seus bens lá No óculos da viúva. Como é que chama o negócio? Tá no... Naquela Não, onde entregava lá para Deus, para o diabo que carrega lá. Cada um entregava o que sobrava. E chegava dinheiro, comida, e tinha uma mulher com uma criança do lado, apresentando-se, bastante humilde, carregava com ela 2 moedas. Jesus chamou os seus discípulos, vê depois. Esta está dando até o que não tem. Agora, meus irmãos, é que se descobrem os verdadeiros cristãos. Quando está tudo fácil, fazer cesta básica, levar comida para pobre, dar passe no centro, é agora que os espíritos realmente de bondade, é agora que elas praticam. Foi nos tempos de tempestade, de dificuldade, que Madre Teresa de Calcutá e tantos outros aí que todo mundo cita e nem sabe o que está falando, é que praticaram a verdadeira caridade ensinada por Jesus. Porque quando está fácil, é fácil. Onde estão vocês agora? Que se dizem os que fazem. Agora é hora de vencer todos os preconceitos, vencer as barreiras ideológicas e filosóficas religiosas dos homens e arrumar um meio de atender o necessitado, continuando fazendo o que uma casa espírita, uma igreja católica, um templo evangélico tem que fazer. Agora não tem padre, não tem dirigente espírita, não tem nada desta. Tem os homens e suas misérias. Como sempre, a cada 40 segundos no mundo, uma pessoa suicida. Não é coronavírus, não. Onde estão vocês? Fala para mim, minha filha. Onde estão vocês? Dá para ir no centro espírita? Não dá. Não dá para ir lá fazer cesta, fazer comida? E mandar entregar de alguma forma? Vocês não estão buscando comida em supermercado? Vocês não têm o endereço das pessoas que vão lá comer nas custas de vocês porque estão passando fome, porque são malandros, não importa? Que tua mão direita não sabe o que faz a tua esquerda, é o que ensina o Evangelho do Senhor Jesus? Agora, ninguém mais precisa. Agora eles que morram, se não do corona, de fome. Está certo, minha filha? Está certo, Filipe? Quem vocês pensam que são? E vem me falar de dificuldades? Esse meu mentor me fez andar bastante, refletir bastante, pensar bastante nestas coisas.
Nós vamos falar de morte. Morte. Quem tem medo de morrer aí, levanta a mão. Ah, você tem. Colibri, tá com medo de morrer? Você está muito jovem para morrer. Eu penso que na estatística lá você está fora. Você não vai morrer agora, não. Mas não abre teu olho não para ver. Não abre, não. Eu já te avisou. Mas eu acho que não é agora, não. Vai demorar um pouquinho. Mas quem não vai desencarnar? Quem não vai desencarnar? Fala para mim. E por todos os motivos da mundo, 9.400.000 de hipertensão, minha filha, por ano. Sabe o que é hipertensão? Pressão alta. Nem falou de diabetes, né? Doençazinhas comuns. Depressão, câncer. 8.200.000 pessoas por ano. 8 milhões! Você tem certeza que você não tem câncer? Tem certeza, Felipe? Tem? Pensem bem. Diz que os homens estão, né? A natureza está agradecendo. Cria vergonha na tua cara. Vai trabalhar. De alguma forma vocês podem continuar fazendo. Pode ou não pode? Sim. Pode ou não pode? Eu tenho muitos limões. E o que eu tenho com isto? Tá perguntando se tem um limão aqui? Eu não sei. Você pensa que não pode continuar fazendo uma coisa que não deve fazer? Você pensa que se recolhendo está tudo bueno? Que coisa triste, humanidade. Que coisa triste, brasileiras. Será que é esta que Deus quer? Nós vamos falar daqui a pouco, e tem umas perguntas interessantes ali, por que ocorrem as pandemias, por que morre tanta gente, papapá. Está aqui no livro dos Espíritos, tudo explicadinho, bonitinha. E vocês vão ver que é bastante simples. E nós estamos vendo que coronavírus é apenas mais uma. Mais uma. Eu tenho muitos limões. Tá bom, obrigado. Neuza Polino. Você que com limão? Limão é bom. Muda o conceito. Sai para trabalhar. Sai para atender o necessitado, porque existem muitos. Muitos mesmo. A quem muito foi dado, muito será pedido. Põe isso na cabeça de vocês. Agora é a hora de trabalhar, de alguma forma. É de atender os necessitados de alguma forma. Você não pode sair para a rua, isso é muito louvável, está muito correto, tem que fazer aí o que a sociedade está dizendo que é o certo, apesar que mais cedo ou mais tarde pode ser que uma grande maioria das pessoas peguem esse vírus, pode ser que não sei, isso aí pertence ao futuro. Mas a fórmula continua. Os doentes estão por toda parte. E não é só de coronavírus. E mais o coronavírus. Não é só o coronavírus e mais essa Covid. Como é que chama? Covid-19. O que você está fazendo? Está com medo de morrer? Você vai morrer. Mas cedo ou mais tarde vai mesmo. Vai você, vai seu pai, vai sua mãe, vai seus filhos, vai todo mundo. Uma hora ou outra vai. Isso faz parte desta essência que se chama vida. Vai desencarnar. Vai despir-se desse corpo aí corruptível, sujeito a essas enfermidades, essas coisas corriqueiras da vida, da matéria, e se revestir de um corpo incorruptível, que não tem doença física, não tem dor física, não tem nada desta. Tudo no tempo certo. E por mais que você ore, peça, faça... vai desencarnar quando chegar a hora. Se prepara. Mas só tem uma forma de se preparar. Preparando a sua bagagem. Como ensina lá no Evangelho, quando você vai à praia, o que você põe na sua mala? As roupas para ficar na praia. Quando você vai para um lugar que está frio, o que você põe na mala? Coisas para o frio.
O que você está pondo na mala para a sua viagem para o infinito? Você sabe o que tem que pôr. Você sabe o que essa mala precisa. Não são tantas coisas assim. Você está fazendo, minha filha? Você está fazendo, Felipe? Você está fazendo, meu querido amigo, que compartilha comigo desta noite maravilhosa, cara? Tem certeza? Amanhã é tarde. Ninguém sabe quando vai. E com todas essas epidemias que assolam a humanidade, que não é coronavírus, não, é tudo. Morre muita gente. Melhor, desencarna muita gente o tempo todo. É que a televisão não fala, as pessoas não vão atrás. Só é interessante para a família de quem morreu, eles que vão sofrer, o resto que se dane. Mas todo mundo pensa que só vai acontecer com a vizinha, com essa. Vai acontecer com todo mundo, mas agora está acontecendo a pior epidemia que este mundo já viu. O afastamento um dos outros. Já, tem motivo. É a gripe. Esse negócio aí. Louvável, cada um fazer o que tem de ser feito. Mas não se esqueçam, quando passar isso tudo, vão continuar morrendo 9, 10 milhões de pessoas por ano de câncer, 15 milhões de pessoas por causa de suicídio, de hipertensão, vai morrer mais 2 milhões de pessoas no Brasil de formas variáveis, de bala perdida, não é? Eu sempre falo que não existe bala perdida, toda bala tem endereço, é porque chegou o momento. Pensem nestas coisas, meus irmãos. Eu não sei quantos estão me ouvindo, eu fico até triste, porque eu queria... 109. Só 109? Que pena, eu queria que os 109, 209 milhões de nós, eu queria que o grupo estivesse presente agora e prestando atenção nesta. Acabou todas as necessidades. Vocês viram que nós passamos um ano todo com picuinhas, não é? Desentendimentos, estávamos lá fazendo, foi só dar uma chuvinha forte. Nos escondemos atrás da nossa capa. Ó. E o mundo que se dane. Vocês são espíritas de Araque. Vocês são cristãos de Araque. Vocês são hipócritas, mentirosos e safados. Porque acudir o pobre, o necessitado, quando está bom, não é fácil. Bom, estão dizendo, nossa, o Dr. Fritz não podia fazer isso ao vivo. Tá bom. Eu não vou falar que a serventia da casa é a porta da rua, não vou falar de jeito nenhum. Não fala. Mas se vocês estão acostumados a amarem só quem ama vocês, como ensina o Evangelho, fala para mim, vocês são, porventura, diferentes dos gentios, que fazem assim também? Foi Jesus quem falou. Minha filha, então é assim que você vive? Felipe? É assim que você vive? Hipócritas. Hipócritas. Agora eu vou falar do assunto da hora. Vou falar da morte. O que você acha? Assunto bonito. Eu adoro falar da morte, principalmente a de vocês, porque eu não morreu. Eu desencarnou. Eu estou mais vivo do que vocês pensam. E todos estarão. Para alguns, a morte já aconteceu. Vocês que estão trancados, fechados, e pensando que ninguém está passando fome, ninguém está doente, não tem necessidade, não precisa de cesta básica, não precisa de remédio, vocês estão mortos. Só que vocês não sabem. Meu mentor se chama Frei Fabiano da Cristo. Me pegou com todo carinho no final do nosso passeio, me devolveu minha harpazinha, eu voltou a tocar Mutter, Rammstein, com 3 cortinhos. Primeira pergunta sobre a morte.
Nesse momento de pandemia do coronavírus, onde a morte deve assolar a humanidade e as famílias sofrerem perdas dolorosas, o que a doutrina espírita nos explica sobre as mortes coletivas? 9.400.000 pessoas de hipertensão. Isso é morte coletiva? Né? A cada 40 segundos, um suicida. É morte coletiva? Né? Depende do ponto de vista. O nascimento, a vida, enquanto encarnados, ela está permeada por todas as necessidades provatórias e expiatórias de uma criatura. Eventualmente, por todos os motivos do mundo, pelo cumprimento das provas, das expiações, pelo vencimento dessas provas também, pode ocorrer que muitas pessoas reunidas num lugar só sejam acometidas de um fato. Segundo o entendimento de alguns filósofos, fatalidade só existe a do encarne e a do desencarne. O resto tudo são proposituras, são oportunidades. Não é uma fatalidade, é uma escolha. O desencarne coletivo, se nós formos pensar bem, a cada minuto, a cada segundo, um sem número de pessoas morrem por todos os motivos iguais. A única fatalidade na coletividade é a necessidade do encarne e do desencarne. Mas, a miúde, está no livro dos Espíritos as questões mais explicadas. Mas queiram apenas ter certeza de que a pandemia, coronavírus, é apenas mais uma de milhares de situações que levam nas pessoas ao desencarne todo o tempo, por todos os motivos. Eu acredito que tem ali na frente, se Deus tem alguma coisa com essa. Se não tiver, depois eu falo. Espero que eu tenha respondido essa primeira questão. Não tem fatalidade nenhuma nessa. São puras, simples necessidades daquelas que estão juntos por causa de suas provas. Não que eles devam umas às outras, mas que as suas provas, sim, estão mais ou menos equiparadas naquele momento, naquela condição. O que mais? Quais almas devem perecer nesses momentos de flagelos naturais? Quais almas devem perecer? Todas as que cumpriram as suas provas ou devem permitir a outros provarem as suas condições. Quer dizer, nasceu, vai desencarnar. Isso não tem esta ou aquela. Os motivos são variados, mas não deixa nunca de ser as suas provas ou suas expiações. Quando do desencarne porque venceu uma prova ou porque ainda tem de expiar muita coisa. Dos que ficaram é sempre uma prova, entre aspas, a perda de um ente querido, ou uma expiação por tudo que semeamos em nosso passado. É sempre assim. Vai? Sabemos, pela doutrina espírita, que a morte só ocorre quando termina o fluido vital. Deixando o corpo de ter vitalidade, libera o espírito encarnado. Como saber se é chegado o nosso momento de desencarnar? Só Deus o sabe. Ninguém vai saber. Muitos existem que dizem, estou chegando no fim da minha vida. Convenhamos, se você tem mais de 70 anos e mora na Brasília, está na média. Não é, Felipe? Está na média. É a média de vida. Se você morar na Alemanha, 90 anos, porque lá todo mundo é mais bonito, alto, loiro, então demora mais para morrer. É brincadeira. Então, é uma média, mas quem vai desencarnar, quando, que tempo, qual o motivo, não tem como. É na cessação do fluido vital, e todos têm fluido vital o suficiente para, desde o primeiro dia de encarnado até o último dia desencarnado. Como não existe acaso, por motivos próprios, o indivíduo partirá no tempo certo pelos motivos certos.
Segundo nos ensina a doutrina espírita, o livro O Céu e o Inferno, capítulo 1 da segunda parte, há 3 tipos de mortes a considerar. Verdade. As mortes naturais, as mortes violentas, o suicídio. No caso do coronavírus, como podemos classificar esse tipo de morte? Bom, seria natural se não tivesse sido o próprio homem, com todas as suas como eu diria, ignorância, buscado os meios da fabricação desta pandemia por causa da sua ignorância. Ou é natural simplesmente porque a natureza está permeada por todo tipo de criatura, algumas nocivas, outras nem tanto, que pode afetar os outros seres vivos, os chamados parasitas. Seria violenta? Natural, violenta, não é isto? Tá falando aí, ô? Sim. Presta atenção. Ela tá Natural, dormindo. violento Ela tá e dormindo. suicídio. Violenta. Bueno, se nós considerarmos o tanto de pessoas que vão morrer abandonados, por causa disso que vocês, cristãos, estão fazendo com o seu semelhante, não deixe de ser uma violência. Não na morte violenta, mas uma violência contra o semelhante que está por aí, mundo afora, te aguardando. Suicídio. Seria também um suicídio, meus queridos irmãos, esta coronavírus aí, e qualquer outro tipo de doença, quando negligenciamos nossa obrigação. Quando não bebemos remédio, quando não procuramos um médico, quando não cumprimos com o nosso dever, por exemplo, se é melhor ficar em casa, fique em casa. Se tem que trabalhar, vai trabalhar, porque se não morre de corona, morre de fome. Então é suicídio. Então, quase tudo se encaixa nos 3. O livro dos Espíritos, como disse ali, na Gênesis, onde é que é? No Céu e Inferno, explica bem. Está bem explicadinho. Pega lá, lê mais profundamente. É o que eu falo, eu preciso estudar. Mas, basicamente, eu estou dizendo em que categoria você se encaixa. Você pensa que é uma morte natural, porque isso é coisa da natureza e pronto, acabou. Os homens não têm culpa nenhuma por causa da sua negligência. Não é uma violência, porque vai fazer o quê? Foram os bichinhos que mataram, os coitadinhos que morreram lá, à míngua, sozinhos, desamparados, com fome, com frio, com febre, precisando de um exame. Não é culpa sua. Então não é violência, não é? Não tem violência nenhuma. Ou não é suicídio? Você que sabe. Escolha. E aguente as consequências. O que mais? O momento da morte ou da separação da alma com o corpo físico é doloroso? Que pleno. O que sente o espírito no momento da desencarnação? Nada. Vocês já ouviram a pergunta? Se o indivíduo sente alguma coisa quando vai desencarnar, normalmente, meus queridos, o espírito entra num período de perturbação. A ânsia do corpo físico de manter-se vivo por causa dos instintos, porque o coração insiste em bater, o pulmão, não na morte violenta, um acidente, por exemplo, onde o indivíduo nem vê, mas nestas mortes que ocorrem de forma natural ou de uma forma, vamos dizer assim, de uma doença, o indivíduo não vê. Chega naqueles momentos da morte mesmo, ele simplesmente entra num processo de perturbação, o seu cérebro desconecta e o corpo falece. Então, basicamente, no momento da morte, ninguém sente nada. Quem mais? Você já respondeu as perguntas. Como se processa essa separação da alma com o corpo físico? É instantânea e brusca ou ocorre de forma gradual? Nada é instantâneo, nada na natureza dá salto. Tudo é gradativo, paulatino, e normalmente os espíritos despertam no mundo maior com a pura sensação de ainda estar encarnados. Leva um certo tempo até que elas recobrem a sua consciência, isso depende de cada uma. Como eu disse, se não for hipócrita, se amar o semelhante,
se viver segundo a lei de Jesus, se praticar a lei de amor, justiça e caridade, se tiver mesmo disponibilidade a praticar, cumprir com tua prova, o despertar é breve, é rápido. Até porque ele será quase que imediatamente assessorado pelos irmãos do mundo maior. Enquanto que, quanto mais materializado, ligado às coisas materiais, não é? Ai, minha família, meus filhos, meu pai, minha mãe, vou trancá-los. Enquanto aí esse orgulho, essa vaidade, esse egoísmo, bueno, mas preso às coisas materiais ele estará e o tempo de despertar pode ser longo, segundo o tempo da Terra, dias, meses, anos e séculos afora. Depende. O que mais? Deixando o corpo no instante do desencarne, a alma tem imediata consciência de si mesma? Acabou de falar que depende do que você tiver feito. Como tem sido tua semeadura? O que tem jogado ao solo da tua vida? Que sementes você tem realmente jogado no solo da vida? Porque nesse solo, meus amados irmãos, tudo vai germinar. Qualquer sementinha que cair vai gerar frutos. Como são os teus frutos? Como será a tua colheita? Você sabe? Não adianta se esconder. Não adianta ser hipócrita, mentir. Você pode mentir para, sei lá, para os pobres dos encarnados, que são tolos e cegos, mas você não mente para a espiritualidade. Você não mente para os espíritos que estão desencarnados, estão por toda a parte e estão te observando. E a angústia que permeia o pobre, que desperta no mundo maior, que enganou, que ludibriou, que abandonou os pobres e os necessitados desse mundo é muito grande. Então, para o que trabalhou, para o que semeou boa semente, será maravilhoso. Será o ápice, será o prêmio daquela que cumpriu com seu dever. Para os outros, pobre delas, amargarão da semente que tiver jogado ao solo na vida, colhendo os frutos do espinheiro que vai feri-los. O que mais? Como explicar a perturbação sofrida pelos espíritos após a morte? Na bênção. Se nós formos pensar um pouco na bênção. Mas mais ou menos funciona assim. Isso aí do ponto de vista filosófico é uma bênção. Como é uma bênção quando nós nos encarnamos e esquecemos do passado, quando uma mãe olha para um filho recém-nascido e não consegue ver ali realmente quem está encarnado. É uma bênção o esquecimento do passado, como é uma bênção esses primeiros momentos de perturbação. Mas Todos nós passamos por essa perturbação? todos passarão pela Quanto perturbação. tempo ela pode durar? Ela pode durar dias, meses, anos, infinitamente sem pensar, dependendo do que tiver feito. Eu já respondeu essa questão. Tudo está relacionado ao que tiverdes feito ao longo da tua existência enquanto encarnado, porque este mundo é o mundo das provas e das expiações. Ninguém está encarnado nesse mundo porque é bonzinho. O último bonzinho que passou por este mundo chamou-se Jesus. E mesmo assim ela dizia, eu não sou bom, bom é meu Pai que está no céu. Olha só que maravilha. Então cada um de vocês encarnados neste mundo são devedores, que precisam acertar as dívidas do passado, não é com os outros não, nem com Deus, é com vocês mesmos. E a oportunidade todos os dias vai bater a tua porta, por exemplo, agora é a verdadeira oportunidade. Não é de ficar em casa. Não é de ir na casa dos doentes, não dá. Mas tem muitos meios que tem que colocar urgente para funcionar. Nós não podemos deixar de levar cesta básica e comida naquelas que nós fazíamos. É agora que é o tempo da fome. Agora que é o tempo de nós fazermos a diferença. Daqui uns dias vai estar tudo fácil de novo, não vai? Acabou, perdeu a chance. Quem fez, fez. Quem não fez, só em outra tribulação. Que mais? O umbral existe? Existe. Onde ele fica? Tem um aqui, ó. Vem cá. Umbral significa portal. Porta. O umbral da casa era revestido de imagens sacras
cujo aleijadinho talhou com suas mãos deficientes, ensinava lá o poeta. Umbral é uma passagem, é uma porta. Então diz, entre aspas, que umbral é uma passagem entre os mundos, entre o mundo material e o espiritual. O umbral pode-se dizer que é apenas esse momento de perturbação, que dura minutos, horas, dias e séculos afora, dependendo da semeadura de cada uma. Que mais? Após passar pela perturbação, que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo espiritual? Em cada um, ainda segundo a sua semeadura. Quanto mais materializado, mais tempo vai levar para o espírito despertar. Quando desperto no mundo espiritual, dependendo da sua semeadura, os dias serão de muitas angústias, sofrimentos sem remédio ou de bonança e felicidade. Os primeiros, porque não fizeram nada ou não cumpriram com seu dever, não venceram o que disseram que eram capazes, não amaram, não perdoaram, não fizeram o mínimo pelo semelhante, que é a única oportunidade de se evoluir. O sofrimento, então, para estas é óbvio, enquanto que para os outros, que praticaram no limite das suas forças, perfeito só é Deus, amados irmãos. Todos estão sujeitos ao erro, e só erra quem faz. Quem não faz, já cometeu o primeiro e o pior de todos os erros, não é? Que mais? Quem virá nos encontrar ou nos acolher no momento da nossa morte? Bom, depende. Quem que você quer que te encontre? Começa a ligar para ela. Começa a mandar mensagem, Felipe. Quem que você quer que te encontre lá? Os espíritos bons? Os amigos? Quem que você quer? A família espiritual? Quem que você quer? Então começa a ligar para eles. Mandar mensagem. Como é que você faz quando você quer ir para uma cidade longe e chegar num lugar alguém estar te recebendo? Você avisa com antecedência, olha, eu estou indo. E como é que nós mandamos mensagens para o mundo espiritual? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Faz. Faz porque eles estão olhando. Os bons sentem-se felizes. E todos os dias tem uma festa por causa dos teus feitos. Assim como os maus se sentem felizes com o teu fracasso. E eles estarão te aguardando. Os bons para te abençoar com a presença delas. Os maus. O que mais? Para onde iremos após o desencarne? Bom, mais uma vez, você que sabe. Você vai ficar preso às coisas materiais se você estiver ainda extremamente no seu estado de egoísmo, orgulho e vaidade, ou terá todo o mundo espiritual para a sua expansão. Já dizia lá, do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia. Todo o nosso feito, tudo, queridos irmãos, é o que faz, será bagagem para a nossa continuidade. No mundo espiritual, a vastidão é imensa e não dá para distinguir ou dizer, até porque não é muito importante agora para onde você vai. É muito importante agora como você vai. O como é mais importante para onde. Pense bem. Muitos vão, ou todos irão. O que vai acontecer com cada uma é o que tem feito no seu dia, como esse meu irmão que me pegou bondosamente pelo orelha e me conduzindo, ela disse assim, Dr. Fritz, Fritzinha para os íntimos, não é, minha filha? Por que mesmo que você vai lá à Terra fazer o que você diz que faz? Eu disse, ora, simplesmente porque eu aprendeu que o único meio de eu receber, de eu ter dignidade, é fazendo ao outro o que eu gostaria que me fosse feito. Que a única forma de eu receber o meu salário ao final do meu dia
é fazendo com que o outro tenha recebido do melhor que eu puder fazer. Assim como diz o Padre Nosso, que eu perdone, que eu seja perdoado todas as minhas ofensas, à medida que eu tiver perdoado aos meus ofensores. Não tem outro jeito. Que mais? Porque alguns espíritos relatam sentir fome, sede ou cansaço no mundo espiritual. Como tudo se processa de uma forma gradativa e lenta, o desprendimento das sensações materiais pode levar mais tempo em alguns espíritos. Daí a única lembrança que eles têm, até que eles estejam realmente despertos no mundo espiritual, é da sua última estadia sobre o mundo material, onde o corpo físico exercia forte influência sobre o seu corpo espiritual. Fome, frio, calor, tristeza, a tristeza é angústia espiritual, dor. Então, alguns espíritos ainda podem experimentar essas sensações. Mais uma vez, é uma forma de expiar por não terem cumprido o que fizeram aqui enquanto encarnados. Então, eles passam ainda um tempo perturbados por causa do seu excesso de ligação às coisas materializadas, aos vícios. Como nós, ainda encarnados, podemos ajudar os espíritos recém-desencarnados a se libertarem da perturbação? Bueno, os espíritos têm referência, como eu acabou de falar, a sua última referência ao mundo material. Então, ainda as influências mais fortes que eles têm é dos que estão encarnados, os últimos que estavam mais próximos, seja no amor ou seja no ódio. Então, se alguém, um ente querido, partiu, uma das coisas importantes a se fazer é vibrar intensamente para que eles estejam bem. Procurando, meus amados irmãos, não falar e não se lembrar e não ficarem lamuriando a sua morte, o porquê partiu, como morreu, porque isso já é demasiado sofrível para quem partiu, principalmente nesses primeiros momentos. Quer fazer o bem a um amado, a um espírito que partiu, lembre-se sempre dele, mas de coisas buenas, dos buenos momentos que vocês viveram juntos. Os momentos das tristezas, da partida, isso é melhor deixar para que, no passado, para que seja esquecido. O que mais? Agora tem algumas perguntas aqui. Pode fazer, eu tenho ainda 10 minutos, cara. Existe morte acidental? Acidente? Não existe acaso. Se existisse o acaso, meus irmãos, por exemplo, por acaso o indivíduo caiu. Não foi por acaso, ele cometeu alguma coisa, ele fez alguma coisa que fez com que ele caísse. Não, então nada acontece por acaso, não existe acidente. Como eu disse, será que existe bala perdida? Meus irmãos, todo mundo tem que desencarnar, esse é o mundo das provas e das expiações. Esse é muito triste, é uma forma ruim da expressão, mas pensa bem, aquela pessoa que morreu, seja uma criança, seja um adulto, que tristeza, que dificuldade que vai trazer para todos que estão envolvidos. Que tristeza para aquela que cometeu esse ato impensado de ficar dando tiro para todo lado. Isso vai gerar uma situação de prova ou expiação para todos, para quem parte, para quem fica, para quem fez. Então não existe acaso. Esse é o mundo das provas e das expiações. Vocês estão encarnados acá para vencer os seus vícios, sejam elas quais forem. Então, todas as provas têm o seu gênero para o cumprimento, para se vencer os vícios. Ninguém encarnou para levar um tiro, ninguém encarnou para morrer de câncer, ninguém encarnou, isso apenas faz parte. O que vai acontecer está relacionado com o quanto as pessoas que estarão envolvidas suportarão aquela passagem, essa situação que nunca é bonito para vocês, nunca é bueno, nunca é salutar, é sempre custoso, por mais entendimento que se tenha. Já? Que mais? As pessoas boas desencarnam mais cedo?
Isso é muito relativo. Bom, primeiro que na Terra, bueno, quem é bueno? Fala para Felipe, você é bueno? Me aponta alguém bueno, por favor. Não tem, não é? Tá, tudo. Você é buena, não é, minha filha? Não é, não? Você fala mal do Dr. Fritz, não fala? Tá vendo como eu descobro as coisas? Bueno, nem Jesus, ele disse, olha, eu não sou bueno. Ele era bueno, mas ele nos disse assim para ensinar, olha, bom é meu Pai que está no céu. Então, todos que estão na Terra estão mais ou menos, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, mais ou menos, amados irmãos, no mesmo nível evolucionista. Tá? Como eu disse, uns um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas isso não quer dizer, por exemplo, eu não sei, suponhamos que Madre Teresa de Calcutá, ou Chico Xavier, sei lá, ou qualquer outro aí que temos como referência, vocês têm como referência que foram muito buenos, eu não sei se eles vão reencarnar de novo, não faço a menor ideia. Suponhamos que porventura eles venham a reencarnar e reencarnem num país na Índia. Quantas religiões tem na Índia? Quantos deuses tem lá? E talvez eles sejam tão buenos quanto, fazendo, praticando. Isso é relativo, não quer dizer nada. A Terra são todos mais ou menos igual. É lógico que vai chegando num ponto, tem que partir para os outros mundos melhores e por aí afora vai. Isso é muito relativo, isso não tem quem falar quem vai e quem não vai. A cremação traz consequência para o espírito? Cremação? Não, do pó ao pó. Meus irmãos, morreu, desencarnou, desligou o espírito da carne, acabou. Se o indivíduo morre queimado, não queimou o espírito. O espírito não vai sentir nada. Morreu, enquanto ele estiver ali queimando, está vivo, está sentindo dor. A sensação vai para o espírito, mas desencarnou, desligou, acabou a sensação. Queimou o corpo lá. Aliás, se nós fôssemos pensar um pouquinho, é bem mais higiênico, não é? Qualquer forma, quantas enfermidades tem enterrado dentro de um cemitério? Vocês fazem ideia como é que aquele chãozinho ali é contaminado? Mas são culturas, cada um tem a sua. E talvez cremar seja mais cético, mais correto, mais inteligente. Porque os espíritos não sentem absolutamente nada, não tem nenhuma influência sobre o espírito. Em absoluto. Lamuriar e chorar o tempo todo por um ente querido que desencarnou traz consequência para ele? Claro, nós acabamos já. Calma. Como a maioria dos espíritos que desencarnam vão passar um período mais ou menos longo por causa da sua tendência materializada, essa influência dos que ficaram vai causar nelas um certo mal-estar, ao ponto de, à medida que eles vão despertando, a primeira coisa que eles fazem é sumir, desaparecem. Todo mundo pensa, mamãe vai vir me ver, meu filhinho. E você está causando tristeza nelas. Quem é que gosta de sentir tristeza aí? Fala para mim. Quem é que gosta de ficar no escuro, sofrendo, levando chinelada, apanhando? Fala aí, quem gosta? Algum de vocês gosta? Não gosta? Os desencarnados também não gostam das sensações ruins que emanam dos seus, entre aspas. Porque a partir do momento que se desencarna, meus irmãos, nós somos livres. E a família espiritual costuma ser outra. E eles estão nos aguardando. Isso é uma realidade. Acreditem quem quiser. Quem não quiser não tem importância. O seu tempo vai chegar. Ainda mais agora que nós estamos descobrindo que muita gente morre por ano, não é? Não é só de coronavírus. Olha, para desencarnar é um pulinho, né? Qualquer um, a qualquer tempo, está no tempo da sua prova. O que mais? O que diz sobre quem morre assassinado? O que tem? Não entendeu? Desencarnou, é mais uma prova, é uma prova, ou sabe lá se esses espíritos deveriam se encontrar e deveria haver o perdão e não houve. O importante é que não é uma fatalidade, não é por acaso, estamos todos ligados umas nas outras. Tudo que cada um de vocês fizer vai gerar em outro, mesmo que vocês não façam a menor ideia na situação.
No seu trabalho, por exemplo, você trabalha, se você produz bem, se você é um dedicado, alguém vai receber um produto que você trabalhou bem feito. Vai ser de bom uso. Já pensou nesta? Na vida é assim, as nossas ações têm reações, as reações, assim sucessivamente. Mas não existe acaso. E eventualmente existem os encontros. O bandido, muitas vezes, ou em algumas vezes, não tem nada a ver. Apenas a prova daquele indivíduo era não dar o tiro. Mas como os espíritos superiores sabiam que ele tinha que matar alguém, que ele ia matar alguém, algum outro pediu para que recebesse um gênero de prova que levasse eles a serem humildes, se perdoassem, aceitassem, e puseram na frente daquela outra. Mas isso tudo é relativo, isso aí eu estou divagando. Mas pensem, não existe acaso. O que mais? Os desencarnados precisam de oração? Eles precisam ser lembrados. Todo mundo gosta de ser lembrado, mas de coisas buenas. Lembrado dos momentos felizes, e sempre nós nos encontraremos, meus queridos. E não se esqueçam, como a vida ela é de um tempo imensurável, ninguém sabe quando foi criado, quantas existências já teve, em quantos mundos já passou. Ninguém sabe de verdade quem é a verdadeira família, mas todos nós, quando aprendemos a gostar, gostamos de sermos lembrados e de nos lembrarmos dos outros. Claro. Mas quem precisa muito de prece são os encarnados, que estão cegos, são tolos, são hipócritas. O que mais? Tem uma pergunta aqui sobre o perdão. Pode falar. Sobre perdão é bueno. O que é perdoar e quando reconhecemos o verdadeiro perdão? O que é perdoar? Bom, segundo, tem um pastor aí que eu até gosto muito dela, perdoar não é esquecer. Esquecer é Alzheimer. Eu concordo com ela. Perdoar é, apesar de tudo que nos foi sucedido pela influência dos outros, é relevarmos, é aceitarmos o outro como ela é termos indulgência e benevolência, senão não haverá o perdão. Muito mais, perdoar só consegue perdoar de verdade o piedoso, aquela que se apieda do outro, como Jesus, quando, apesar de tudo que fizemos, ela olhou e disse: Pai, perdona, eles não sabem o que fazem. Nós sabíamos o que nós fazíamos. Nós estávamos condenando o inocente. Mas Jesus disse: Pai, perdona, eles não sabem o que fazem. Ele relevou. Você é capaz de relevar? Isso é perdão. Como que é a continuidade da pergunta? Quando reconhecemos o verdadeiro perdão? Quando reconhecemos o verdadeiro perdão, puxa vida. Tem uma frase, eu gosto muito dela: reconhece o verdadeiro cristão por ter respondido pela 100ª vez com o mesmo tom de voz, com a mesma paciência, a primeira pergunta que lhe fizeram. Quer dizer, se reconhece o verdadeiro cristão pela dedicação, pela seriedade, pela paciência, que todo mundo sabe que paciência significa perseverança. O perdão é assim. Persevera, que você reconhecerá. O que mais? Após o desencarne, neste momento, a parte moral conta? Jesus. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo que nós trazemos 3 coisas quando encarnamos: inteligência, conhecimento e moral. E quando desencarnamos, nós levamos 3 coisas: inteligência, conhecimento e moral. Por mais que insistam para mim que na Terra se evolui, eu insisto que não. Você apenas demonstra realmente o que você é. Você vai evoluir quando chegar no mundo espiritual e ver que a tua inteligência, o teu conhecimento e a tua moral foram justamente de acordo com os preceitos de amor, justiça e caridade, ou no limite das tuas forças que Jesus nos ensinou. Então, a moral conta. Se você tiver quando você trouxe, você levará a moral quando você voltar. O que mais? O nosso desencarne já está marcado por Deus desde o nosso nascimento? Deus? Bom, considerando que nós não temos uma encarnação só,
Quem acredita nisso, acredita em céu e inferno. Acredita que nesse período do nascimento ao desencarne, o indivíduo nasceu completamente ignorante, ele, em pouco tempo, vai ter que aprender, praticar, amar, tudo conforme Jesus fez para ir para o céu. Então, humanamente é impossível. Então, se você acredita que nasceu há poucos dias aí, vai desencarnar daqui a poucos dias, você está fadado a ir para o inferno, porque você não vai fazer o que Jesus fez. Você não vai dar tempo de aprender. Então, Deus nos criou numa imensidão de tempo que é inimaginável. E desde a nossa criação, nós estamos reencarnando desde os, como diz no livro dos Espíritos, os animais primitivos da criação, até o homo e sucessivamente nos anjos, arcanjos, nos espíritos felizes, e por aí afora vai. Mas Deus não interfere, porque a lei de Deus promove tudo isto. Porque se Deus interferisse a qualquer momento por qualquer um de nós, pelo que nós vemos à nossa volta, talvez Deus fosse injusto demais, porque uns têm, outros não, uns conseguem, outros não. Por exemplo, o Abdala, tadinho, meu querido, conhece Abdala, meu querido irmão, e a Zuza, cada um tem uma filhinha, não tem? Aí vamos supor que os 2 filhinhos estivessem com câncer. Aí o Abdala, com toda a sua fé, vai lá e pede para Deus, e a Zuza também, que pai que não vai pedir para Deus? Aí de repente um curou e o outro não. Mas espera aí, será que Deus interferiu por um e por outro? Não. É uma coisa difícil de se pensar de Deus, não é? Desta forma, não é por causa que Deus interferiu, é por causa da prova ou da expiação de cada um. Uns têm que passar por esta prova, por aquela expiação, e outros não. Deus nos concede apenas a vida para que nós aprendamos com os erros e os acertos. Então, essa que é a questão, não é, minha querida? Está com sono, já está dormindo, coitadinha. O que mais? Nós cumprimos a prova e ganhamos alta deste mundo. E isto, vocês ouviram? Você está perguntando ou você está falando? Estou falando. Olha que maravilha, nós cumprimos a prova, venceu o tempo, mas infelizmente tem gente que não cumpre e vai partir também. Então não é porque cumpriu a prova, porque chegou, nascer e desencarnar, encarnar e desencarnar, tem um tempo mais ou menos definido. Eu defino assim, eu sempre comento com meu querido irmão Joel, quando você vai para lá, outra cidade ali, Ribeirão Preto, que é bonita, o nome Ribeirão Preto, você tem, vamos supor, você anda lá 1.000 quilômetros, então você enche o tanque de gasolina para 1.000 quilômetros, não é, Felipe? Então, só que quando de carro, você pode pôr no combustível para ir e voltar. Na vida é assim, quando você nasce, você tem um tanque de combustível cheinho até a boca. Só que ele não tem mais tampa para você colocar nada lá dentro. Então ele vai andar até o tanto que você tem que ir. Se você tiver de ir a Ribeirão Preto, você vai. Chegou lá, o tanque de gasolina acabou, você desencarna. O que mais? Temos aí mais um pouquinho. Doação de órgãos. Doação de órgãos, esse assunto é bueno. É errado, segundo a doutrina espírita? É errado o quê? A doação de órgãos. Errado doação de órgãos. Por quê? Primeiro que esse corpício maravilhoso não te pertence, não é? Então, se você usar ela, o que ainda não te pertence, que é um empréstimo, para que outros possam sobreviver, ter um alento, isso aos olhos de Deus é maravilhoso. Ao contrário, enquanto que você, não é? Fica aí se embelezando, se empetecando, passando, né, aquelas coisas, ficando bonito. Lembra que nessa natureza o que é maravilhoso, não é, Felipe? A lei da gravidade é maravilhoso, tudo cai. Já viu? Cai os peitos, cai o... né? Ó aqui, ó o tchauzinho. Tchau, olha aqui. Tudo cai. Se ainda te resta alguma coisa que é a dignidade, e você puder fazer pelo teu semelhante, que seja uma córnea. Se você tiver cuidado do seu corpo o suficiente, não beber, não fumar, não cometer excessos, e ele estiver ainda em condição, isso é uma dádiva, porque Deus deu ao homem a inteligência, como nós acabamos de falar, com uma verdadeira propriedade.
Faça bom uso daquilo que te foi emprestado, como está lá na parábola dos talentos. Lembra a parábola dos talentos? O que fizestes com os talentos que eu te deixou? Um lá pegou um talento e enterrou, o outro pegou, multiplicou. Bom e fiel servo, toma aqui à minha direita, porque se fosses grandes nas coisas pequenas que te dei, será maior ainda nas grandes que tem. Mal e fiel, mal e servidor. Você que aí enterrou os talentos que eu te dei com medo de perdê-los, você não foi digno sequer disto, não será digno de outras coisas quaisquer. É que ninguém pega o evangelho de Jesus e coloca na vida, não é que foi? O evangelho foi feito para esta, não é? Por exemplo, nós estamos falando lá no começo hoje, aquela passagem maravilhosa, como é que... Não é o Óbvio da Viúva, não. Tem tantas passagens maravilhosas, uma mais bonita que a outra. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi dado, muito será pedido. Você já parou para pensar o que isso significa? Ainda será tirado aquele que não tem. Você sabe o que significa isso, Felipe? Vocês não fazem nem ideia. Nada lhes pertence, meus irmãos. Ainda lhes será tirado, porque vocês não sabem o que fazer. Ainda o que não lhes pertence, e é apenas um empréstimo, use em prol do teu semelhante. Faz com que as pessoas recebam algo, sejam agraciados com o dom da esperança. Eu vi uma pergunta cá interessante, cá o negócio de presidiário sendo solto. Olha aí, isso aqui é cultura. O povo brasileiro está sofrendo por causa de um povo inculto. Isso aí é problema de vocês é que se virem, façam aí. Vocês não sabem votar, vocês não sabem fazer um monte de coisa. Quando tem alguém fazendo algo, todo mundo quer derrubar, como eu disse há pouco. Eu não estou puxando saco de partido nenhum, não, nem essa, nem aquela. Não me interessa, eu estou dizendo, é hora de vencer preconceitos, de se fazer cumprir a lei, de buscar recursos e não deixar que as pessoas morram à míngua, que é o que está acontecendo. Porque estão todos abandonados. Vocês estão vangloriando, dizendo que o mundo... Outro dia eu estava ouvindo uma palavra, que o mundo está melhor, é o tempo de mudança. Como? Se vocês isolaram o mundo do lado de fora da casa de vocês, o que é esta? Onde está escrito que isso é justo? Não é quando está difícil que nós temos que fazer? Porque fazer quando está fácil, já é fácil. Vamos... Falou a língua do anjo. O que mais? No mundo espiritual, aquele segredo que guardamos a 7 chaves será revelado a outra parte? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Como eu gosto de uma fofoquinha. O anjo de guarda de vocês é o maior fofoqueira que tem. Todo mundo gosta da anjo da guarda. Lá na Casa Espírita, quando a doutora Fritizinha está sentada assim, um pouquinho antes de eu chegar, eu já venho com um gravadorzinho espiritual, e eu vai chamando um anjo de guarda por vez, vem, e ele conta tudo de vocês. Eu sei tudo, eu sei quem pecou, quem pulou a cerca, quem cometeu adultério, quem mentiu, e quem está lá dentro do centro olhando para o bumbum das outras. Me contam tudo. E desencarnado, então, o seu espírito é transparente. Tudo o que você é, o que você foi, o que você fez, está à vista de todos. E este é um grande motivo de angústia para os que erraram e insistiram no erro enquanto encarnados. Então, desde já, está todo mundo vendo. Talvez os encarnados não, mas os desencarnados estão. Mais um pouquinho só. Tem mais alguma coisa? Quando dormimos... Hoje está bonito, hoje está gostoso. Quando dormimos, nós podemos encontrar nos sonhos com quem desencarnou? Algumas vezes, mas como eu disse, por causa de tudo que vocês fazem, às vezes nós aprisionamos tantos pobres que partiram nas nossas angústias, nas lamúrias. Por que você morreu? Por que você partiu? Por que me abandonou?
esse desencarnado, ele quer ficar longe de você, que só lhe traz péssimas recordações, ou recordações de todo o sofrimento que ela viveu nos seus últimos momentos. Então, isso depende de você. Pode ser que sim, mas frequentemente os encarnados se encontram bem mais com os seus obsessores do que com os seus amigos. Digas com quem andas, que te direis quem és, dizia Jesus. Mais alguma coisa? O aborto é uma prova para o espírito que ia encarnar ou é uma falha de quem o provocou? É uma prova para todos, para quem vai reencarnar, para quem comete, e o aborto é um assassinato, não adianta, eu sou dono do meu corpo. Tá bom, seja, faça o que quiser, e chama-se livre-arbítrio. Mas é por esta que é melhor, não é? Dizer que as religiões não existem, melhor que Deus não existe, melhor que precise mudar o Pentateuco porque ele está ultrapassado. É bem melhor inventar esse monte de história, criar um monte de coisas novas, porque assim a consciência fica mais ou menos anestesiada. Mas não se preocupe, você vai desencarnar. Qualquer momento desta você vai, e aí é que você vai se ver. Não com Deus, mas com a tua consciência. Não se preocupe, o teu tempo chega. O que mais? Fale sobre a doação de órgão, mas você já falou. Já falou. Doar órgão é importante. Uma maravilha se você estiver fazendo de coração, de verdade mesmo. Estão pedindo no próximo encontro para você falar sobre o anjo guardião. Anjo guardião? Isso tem um capítulo especial sobre ela, é maravilhoso. Eu vou falar rapidinho assim, ó. O anjo guardião, ele é um amigo de todas as horas, mas se ele não é ouvido, ele te abandona. Ele não tem por que ficar do teu lado. Se ele é ouvido, ele está sempre ali. Mas é claro que no primeiro momento que você gritar por ela, Felipe, ele voltará. Mas outro dia me perguntava, cá, eu vi uma pergunta, desde quando o indivíduo tem um anjo guardião? Ele tem, desde que ele foi criado, ele tem um amigo espiritual. E esse amigo ficará com ela toda a sua existência, ou não. Algumas vezes, por causa do endurecimento tão profundo de certas criaturas, o anjo de guarda pode até desistir. Mas outro é colocado no lugar, sempre existirão. Pode ficar tranquilo. E ele não será cobrado por esta, não. Acabou, não é? É uma última pergunta. Vai, pergunta aí. Os filhos podem ser considerados talentos? Absolutamente. Talento é aquilo que você trabalha dentro de você, vencendo as tuas más tendências ou evidenciando as tuas virtudes. Esses são os talentos. Filho não é talento, não. Filho é uma oportunidade do acerto do passado com você mesmo. Olha, estou vendo aqui de BH, Belo Horizonte. Oh, que bueno, Eduardo César. Seja bem-vindo. Olha que maravilha. Luz, paz e harmonia na noite de todos. Neuza Santos. Oh, Cleus, ela fez um mãozinho assim, mãozinho assim, mãozinho assim, mãozinho assim, mãozinho assim, mãozinho assim. Tá bonitinha. Dione Bernabé. Dona Dione. Cleusa Diniz. Seja bem-vindo. Como é que eu vejo? Tem aí de eu ver todo mundo? Não. Dina. Dina. Como está? Maria Seca. Cuidado, hein? Só tem um pulmão. Abre o olho, não, para ver. Pega o coronavírus, o coronavírus não chega a chegar no seu pulmão, você já está dormindo. Você está achando que seu marido... Bom, deixa eu parar. Oi, cala de boca. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero pedir a todos vocês, meus amados irmãos, que pensem bem em tudo que eu falo. Essa história de morte, isso é bobagem. Todo mundo vai morrer mesmo, vai desencarnar. Morrer ninguém vai. Mas não se esqueçam dos pobrezinhos desta mundo, por favor. Tem muita gente necessitada, tem muita gente pedindo socorro nesse instante. Não é por causa de coronavírus, é porque nós estamos abandonando elas. Juja! Juja, você não está fazendo sopa, Juja. Ô, Juja. Você está na rancho, Juja? Lá na rancho, lá, cheio de festa. Você vai ver, na próxima encarnação, você vai ver só. Você vai ser a mulher daquele amigo nosso que não pode falar o nome cá. Você vai ver, bem feito. Não vou falar que é ela lá. Não vou falar. Cala de boca. A fome,
a dor, o abandono continua do mesmo tamanho, se não pior. Por caridade, abram os ouvidos, abram a mente. Minha filha, por caridade, não deixa de curar a ferida, não, por favor. Não, estou trabalhando. Cala a boca. Estou te beirando, estou te xingando para xingar os outros aqui. O Dr. Fritz bate no burro para canga entender, presta atenção. Eu sou feliz. Eu sempre serei feliz. Eu sou brincalhão. Eu sempre serei brincalhão. Tá cheio de Dr. Fritz aí, uns diferentes dos outros, uns melhores, outros melhores. Eu sou o pior, pronto. Mas eu sou feliz. E a minha felicidade eu quero compartilhar porque eu trabalho. Não vou parar dia nenhum, por nada neste mundo. Que a paz de Jesus. Doutor, não temos medo da morte. Mas como o senhor sempre diz, é o que vamos encontrar, né? Própria consciência, e não estamos preparados para essa separação tão dolorida. Silvia Marangoni, minha querida, você me acompanha sempre, estou vendo aí, e se acompanha lá na Casa Espírita também. Vocês não estão preparados? Então se preparem. Se preparem, porque está chegando para todos. Cada dia, cada minuto, cada segundo que passa, você está mais próximo da partida do que da chegada. Outro dia o Joel, o meu querido irmão, me falou que tem gente que xinga nós, que diz que nós somos fatídicos demais, somos muito endurecidos, falamos com muita dureza. Não. Olha o que está acontecendo no mundo agora. Duro é a vida. Difícil, Felipe, é a vida, não é essas coisas aí que eu estou falando, não é o espiritismo, não é a realidade da verdade. O que é duro é a ignorância, é acreditar que nada dessas coisas vão acontecer, o que vai acontecer sempre com os outros. Liberta o teu espírito, acorda que está no tempo. O doutor não está aqui, ó. O que é que está sendo feito com as pessoas que vivem nas ruas abandonadas à própria sorte? Que é Fernando de Paula. Se antes viviam de esmolas, hoje estão... É isso aí, ó, é isso aí, subiu cá, minha filha. É isso aí que eu estou falando. Tem um amigo meu, eu não vou falar que o nome dela é Dr. Edson de jeito nenhum. O Dr. Edson um dia estava andando com o carrão dela, que ela tem um carrão muito bonito, tá? Eu tenho triste porque me parece que é um carrão italiano, não é alemão, mas vai fazer o quê? E alguém pediu um dinheirinho para comprar pão. O doutor Edson correu, pegou a moedinha assim, deu e ficou olhando. O coitadinho saiu, foi lá no bar beber uma pinga. O doutor Edson desceu correndo, foi lá e tirou o dinheiro da mão do coitadinha. Que tua mão direita não sabe o que faz a tua esquerda. Quando você deu dinheiro para comprar pão, para o pobrezinho que está ali, se você puder dar comida, melhor, porque é mais fácil, não é? Ele não tem que ir lá comprar. Mas se ele for comprar pinga, o problema é dela. O problema é dela. Se a tua intenção é que ela comprasse pão, o que vale é a tua intenção para Deus? O que ela fez é problema dela. E estamos esquecendo delas. Doutor, buenas noites. Sabemos que não temos dia e hora para a nossa morte. Sabemos também que possa ser por doença e tudo mais. É verdade. Mas uma pessoa boa que vive o bem na sociedade, estas pessoas são chamadas mais rápido para dizer, vai dormir. Qualquer um vai a qualquer tempo. O tempo, isso aí não quer dizer nada. Cada um, bom, mal... Aliás, tem um capítulo que fala, se fosse bom, não teria, se fosse ruim, não teria morrido. Isso não é verdade, não. Né? Existem irmãos espirituais que auxiliam na separação dos laços da ordem do desencarno? Existe, pode ficar tranquilo. Todo mundo tem o seu, viu, meu querido Alexandre Jardine, é o meu querido enfermeiro. Helena Santos. Doutor, quando preparamos nosso plano reencarnatório, nós ficamos sabendo que passaríamos por essa prova de coronavírus? De jeito nenhum. E ninguém nem sabia de nada, não. Isso são coisas que vão acontecendo, as mutações da vida. O indivíduo sabe que vai passar por um gênero de prova. Aí lembra daquela passagem de Jesus maravilhosa que nos dizia assim: e a cada um segundo sua obra que tens feito, amados irmãos, porque a cada um segundo tua obra. Mais uma vez, como é que está a bagagem? Porque você pode, vocês, qualquer um, pode ser o próximo candidato que vai ser premiado a desencarnar. De qualquer coisa. Posso
partir? Tem mais alguma pergunta, né? Eu acredito que tem muita coisa que passa. Eu vou fazer um curso. Como é que chama isso aqui, Felipe? Eu vou fazer um curso desse negócio acá para aprender a mexer acá, viu? Porque aí eu vou ver aqui perguntas, como é que eu faço. Doutora, abençoa a nossa água. Abençoar agora. Eu não tenho jeito, não. Eu não tenho como abençoar a sua água. Mas eu tenho como... Doutor, o perdão é muito difícil. O que o senhor me disse... Que isso aqui eu já respondeu, não é? Perdoar a verdade quando... O perdão já respondeu. Franciane Alves, muito obrigado pela pergunta. Cristiane Alves Diniz, buenas noites. Gostaria de saber sobre a cremação. Obrigado, viu, Cristiane, pela pergunta. Que Deus te abençoe. Abençoe vocês todos aí. Abençoar a água, isso é relativo. Nós estudamos no último domingo, na última passagem do domingo, sobre a mediunidade, que todos são médiuns e todos podem. Então nós vamos nos unir agora para colocar sobre a água o fluido especial que todos têm, que todos emanam. Não é, Joel? O Joel chegar aqui. Ô, Joel, não vi você aqui, deve estar aí no meio, mas eu gosto tanto da Joel. O Joel é um palestrante daqueles assim, porreta. Viu, Colibri? Você não vai desencarnar, minha filha. Nós estamos cuidando de você aí. Pode ficar tranquilo. Mas eu vai ter uma conversinha no pé da orelha com você logo, logo. Viu, minha querida? Não é? A Machá, que é a mãe dela, ó. Da mulher chorar o tempo todo por um ente querido que desencarnou atrás que a mãe dela é Marcionita Fernandes, minha querida. Marcionita. Viu, Colibri? Depois nós vamos conversar. Você não vai desencarnar. Pode ficar tranquilo. Tá tudo certo. Vai morrer muita gente, mas estou achando que você agora não. Vamos fluidificar a água. De que forma? Vamos colocar dentro dessas águas que estão perto de nós todos os remédios que nós distribuímos aos outros. Porque lembra que quando nós vamos entregar remédio, quando nós fabricamos remédio, primeiro é feito dentro de nós, não é, Felipe? Então vamos lembrar... Tua mão direita não sabe que tua esquerda, mas eu tenho certeza que todos vocês amaram, perdoaram, foram justos, foram bondosos e estão preocupados porque amanhã nós temos que sair para as ruas de alguma forma, não é fisicamente, mas de alguma forma, e alcançar os nossos irmãos. Então vamos pensar nisso tudo, que isso seja o remédio que seja colocado nesta água para cada um de nós. Porque eu peço humildemente ao nosso Pai, a Jesus e aos bons e amados mentores espirituais de todo o infinito, a esses anjos protetores que estão sempre do nosso lado, manipulem esses remédios, esses fluidos e que seja revertido a cada um de nós, para que possamos realmente desenvolver e trabalhar junto de nosso semelhante. Que tenhamos ânimo, paciência, que sejamos indulgentes e benevolentes. Acima de tudo, que o perdão esteja sempre em nosso coração, porque muitos encontraremos que tão grandes sejam tuas dores, que eles estarão revoltados e entristecidos. Fazei, ó Senhor, que façamos realmente cumprir com os ensinamentos do Mestre. E assim essas águas puras e limpas, se transformem em remédios realmente que haverão de curar, não só a nós, como toda a humanidade à nossa volta, deste irmão que realmente muito vos ama, que realmente muito vos quer bem. Um forte e eterno abraço. Até breve. E eu vou voltar lá para tocar minha harpinha de 3 cordas Motter, de Rammstein.